Olá pessoal, meu nome é Nilo e agora a gente vai seguir na resolução do vestibular do IME, a prova objetiva para 2012. Aqui a gente tem a 26ª questão, que é da parte de física. Vamos lá ler junto aqui para a gente resolver. As componentes da velocidade em função do tempo t de um corpo em movimento circular uniforme de velocidade angular 2 radianos por segundo são Vx é igual a 3 cosseno de 2t. Vx é a velocidade no eixo x. Vy é igual a 3 seno de 2t, que é a velocidade no eixo y. Considere as seguintes afirmações. Primeira, o vetor momento linear é constante. Segunda, a aceleração é nula, pois o momento da força que atua sobre o corpo em relação ao ponto 00 é nulo. Terceira afirmação, o trabalho da força que atua no corpo é nulo. É correto apenas o que se afirma em item A, na 2, item B, na 3, item C, na 1 e 2, item D, 1 e 3, item E, 2 e 3. Então, pessoal, nessa questão a gente vai ter que relembrar alguns conceitos de movimento circular uniforme para responder esses itens, para avaliar se eles são corretos ou falsos, certo? No primeiro item, a gente tem que analisar esse vetor, que é o vetor momento linear, que é o vetor P, que é dado pelo produto da massa do corpo pelo vetor velocidade. E a grande questão desse meu item é se esse vetor é constante ou não. Então, vamos analisar aqui uma trajetória circular. Numa trajetória circular, pessoal, suponho que isso aqui é uma circunferência perfeita, tá? A gente sabe que em qualquer ponto que eu pegar da trajetória, o vetor velocidade está apontando na direção tangente à circunferência naquele ponto, certo? Suponhamos que o meu movimento é no sentido horário. Então, se eu pegar esse ponto aqui, para onde está apontando o vetor velocidade? Ele está na direção tangente à circunferência nesse ponto e no sentido horário, então eu vou ter o vetor velocidade nessa direção. Perfeito? Agora, se eu considerar um outro instante do meu movimento, em que eu esteja nessa posição aqui, para onde está o meu vetor velocidade? Ele está tangente à circunferência nesse ponto e contribuindo para o movimento ser no sentido horário. Então, o meu vetor velocidade estaria aqui. Se eu analisar esses dois instantes, eu devo perceber que o meu V ele muda a sua direção. Concorda, pessoal? Se ele muda a direção, e direção é uma característica essencial para um vetor, eu devo dizer que V ele não é constante. Tranquilo, pessoal? Se V não é constante e o P é igual a M vezes V, M é uma constante e V não é constante. Então, eu devo afirmar também que o meu P também não é constante. Ou seja, esse item está falso. Ficou claro, pessoal? Então, vamos lá partir para o próximo item. No próximo item, a gente tem que avaliar se a aceleração no meu movimento é nula. Isso é verdade ou não? Eu adianto logo para vocês que não é verdade. Por quê? No movimento circular, que eu tenho minha trajetória circular, essa trajetória é mantida por uma força que a gente denomina força centrípeta. Certo, pessoal? Se eu tenho uma força agindo sobre um corpo de massa m, eu tenho uma aceleração. Então, na verdade, o meu movimento circular ele tem uma aceleração, é denominada aceleração centrípeta, que é diferente de zero para poder manter esse movimento. E essa aceleração tem o mesmo sentido aqui da força, ela aponta para o centro da circunferência. Então, se a minha aceleração não é nula, esse item também está falso. Tranquilo, pessoal? E por fim, vamos analisar o terceiro item. No terceiro item, a gente tem que avaliar o trabalho tal, que eu vou chamar, da força centrípeta, que é a força que age nesse movimento. Esse trabalho é nulo? Eu adianto logo para vocês que esse trabalho é nulo sim, pessoal. Por quê? Vamos analisar de novo, fazer o desenho aqui da minha trajetória. Vou tentar fazer um pouquinho maior agora, para a gente desenhar aqui, certo? Então vamos lá. Qualquer posição que eu pegar da minha trajetória, vamos supor essa aqui. A força centrípeta, por definição, está apontando para o centro da circunferência. Certo, pessoal? Então, vai ser uma coisa mais ou menos assim. FCP, força centrípeta. Suponhamos novamente que o nosso movimento seja no sentido horário. Certo?
Então, como a gente já viu, o vetor velocidade tem que estar tangente à circunferência. Então, ele teria que ser algo assim, certo? O que a gente percebe, pessoal? Esse vetor velocidade, ele é tangente à circunferência. Ele é tangente à circunferência e a força centrípeta aponta para o centro da circunferência. Ou seja, tem uma direção radial. Logo, para qualquer instante do meu movimento, o vetor da força centrípeta ele vai ser perpendicular ao vetor velocidade. Como a gente sabe, a definição de trabalho da força centrípeta, é igual ao produto escalar da força centrípeta pelo vetor deslocamento, certo? Como o vetor deslocamento está alinhado com a velocidade, por isso que eu vou botar aqui que eles são paralelos, eu tenho que o meu trabalho deve ser nulo. Toda vida que eu tenho duas grandezas que são ortogonais, eu faço o produto escalar dela, eu tenho um resultado nulo. Então, esse item, pessoal, está verdadeiro. Ficou claro, pessoal, isso aí? Então, se a gente tem o primeiro item falso, o segundo falso e o terceiro verdadeiro, a resposta certa é o item B. Resposta correta. Tranquilo, pessoal? Então acompanhe as outras resoluções, tá? Muito obrigado pela atenção e até a próxima, pessoal.